frequência. Então, aqui está um sinal de descarga atmosférica que eu adotei, que é adotado na literatura técnica por vários autores, um sinal típico de descarga atmosférica. E sobre esse sinal foi realizada uma análise de Fourier, uma transformada de Fourier, para se conhecer o comportamento desse sinal na frequência. Tá? Então, nós temos o x de t, que é dado por essa forma, e gera esse gráfico, e queremos achar o x de ômega, né, que é o correspondente dele na frequência. Certo? Então, aqui estão dois gráficos com a resposta de magnitude do sinal x de t na frequência, no caso do sinal x de ômega. Aqui está para uma banda de 10 mega, certo? E aqui para uma banda um pouco menor, para ampliar, né, a visão do gráfico, de 1 mega. E você vê que a maior parte do sinal está concentrado na origem, certo? Apresentando um forte decaimento, certo? E a banda vista aqui nos gráficos, para o sinal típico de descarga, foi de 500 kHz. Então, necessariamente, está aqui o valor de 500 kHz, né? Necessariamente, os circuitos eletrônicos, né, os dispositivos, principalmente os ativos, né, amplificadores operacionais, que a gente venha trabalhar, tem que trabalhar na faixa superior, para poder trabalhar bem com esses sinais. Para essas simulações, foi utilizado um tempo de frente de 1 microsegundo e um tempo de meia cauda de 50 micros. Aqui seria uma segunda simulação, certo? Só que nós alteramos o tempo de meia cauda de 50 micros para 20 micros. Nós encurtamos, né, o sinal de descarga. Encurtou o sinal de descarga, no tempo houve um espalhamento na frequência, para validar a nossa análise, certo? Então, antes de ir até 500 kHz, agora chegou a 700, 750 kHz. Bem, agora vamos iniciar a parte de análise de modelo da torre, né? Já conhecemos como o sinal de descarga atmosférica se comporta na frequência. Agora a gente quer saber como é a distribuição de corrente de descarga atmosférica na torre. Quando uma descarga atmosférica incide na torre, como é que ela se comporta, como é que essa corrente se comporta, né? Amplitude, tempo. Então, aqui, na realidade, é uma torre que nos foi cedida, né, pela Chess, né, através do gerente do projeto, Felipe, em que através dessa torre, inclusive, nós vamos fazer futuros testes, né, do sistema, né, para condicionamento dele para a Chess. Então, essa torre, ela é uma torre que opera no sistema de tensão nominal de 230 kV e a altura dela é de 48,2 metros, a altura calculada dela. Bem, a análise que vamos fazer para o modelo de torre é um modelo de linha de transmissão para a torre. E para a gente iniciar essa análise do modelo de linha de transmissão para a torre, a gente necessariamente precisa conhecer a impedância de surto da torre. Então, existem vários autores que trazem formulações de como achar a impedância de surto da torre, certo? Eu escolhi a do Soares Júnior, em que ele traz essa formulação aqui, né? A impedância de surto da torre para torres entre 20 e 50 metros de altura, que é o nosso caso, a nossa torre de 42,2, pode ser dada por essa formulação. É 0,26 a altura da torre mais 192. Isso já nos dá a impedância de surto em ohms, certo? Então, a altura da torre foi aqui calculada, 48,2, e a partir da expressão, né, de Z de ômega acima, nós encontramos um valor de 205 ohms, valor aproximado de 205 ohms para a impedância de surto da torre. Bem, aqui está apresentado, né, o modelo de linha de transmissão, né, utilizado para representar a torre, certo? A torre, na realidade, ela é vertical, né, todo mundo sabe, ela é instalada na vertical, mas como normalmente a gente analisa uma linha de transmissão na horizontal, a gente seguiu o que se faz normalmente com linha de transmissão, e a torre, na realidade, está sendo representada por esse comprimento aqui, uma linha de transmissão de comprimento L, impedância característica ZT, certo? Onde aqui você tem o topo da torre, onde a corrente de descarga vai incidir, certo? E aqui você tem a base da torre, né, com a sua resistência de pé de torre, aqui representada pelo parâmetro RG. Certo? Através desse modelo de linha de transmissão, a gente percebe que uma corrente de descarga, quando incide na torre, ela sofre múltiplas reflexões no interior da torre, devido ao descasamento que ocorre no ponto do topo da torre, em função da impedância do canal ser distinta da impedância de torre, e também na base da torre, em função de RG ser distinto de ZT.
Então, vai ocorrer múltiplas reflexões no interior da torre. Bem, a partir, né, da formulação apresentada no anterior, nós encontramos, vamos dizer assim, uma expressão, né, que traz justamente a corrente elétrica de descarga num ponto P qualquer da torre. É só para vocês verificar, esse ponto P, deixa eu voltar aqui um slide, esse ponto P ele está aqui, ó. Ele está a uma distância L da torre, onde essa distância L é dada por L grande, que é a altura da torre, né, que é o comprimento da torre, menos a altura do ponto P considerado na torre, certo? Então, a partir, né, das múltiplas reflexões que foram calculadas, nós chegamos a essa formulação, a essa expressão, para calcular a corrente de descarga em qualquer ponto da torre, em qualquer instante de tempo. Certo? Então, aqui, esse parâmetro T, na realidade, é o período que o sinal de descarga leva para percorrer toda a torre. T' é o período que ele leva para percorrer o comprimento L, que é a distância do topo da torre ao ponto P, certo? Que é dado por L menos H sobre C, e esse T' está sendo utilizado aqui na nossa formulação, né? Ele tem a ver com as características mecânicas da torre, certo? Os coeficientes de reflexão e corrente no topo e na base da torre estão sendo representados por KT, que é ZT menos a impedância de surto da torre, menos a impedância de canal, né, de descarga atmosférica, dividido pela soma dessas impedâncias, e o coeficiente de reflexão de corrente na base da torre está sendo representado pela letra KG, dado por ZT menos RG, onde RG é a impedância, é a resistência de aterramento, dividido pela soma das impedâncias. Bem, nós já temos a expressão da corrente em qualquer ponto da torre, certo? Em qualquer instante. Agora é inserir, né? Atribuir um sinal para I de T, a corrente de descarga, e ver como esse sinal se comporta ao longo da torre, certo? Então, o sinal que a gente utilizou foi o sinal que já tinha sido apresentado antes, o sinal tipo de descarga, certo? Que tem esse formato aqui, certo? Para os valores de impedância de surto de torre, resistência de aterramento, certo? E impedância de canal utilizados, nós encontramos coeficiente de reflexão KT no topo da torre, igual a menos 1, certo? E KG, aqui, na base da torre, igual a 0,82, certo? Com esses valores de coeficiente de reflexão, né, e com o sinal de corrente que foi adotado no slide anterior, a gente pode estimar o valor das correntes nos pontos de interesse. No caso, a gente escolheu o topo, né, onde ele teve, curiosamente, ele teve a mesma, vamos dizer assim, o mesmo formato da corrente injetada, e isso ocorreu justamente pelo fato do coeficiente de reflexão no topo da torre ser igual a menos 1. Então, a corrente que chega ela é subtraída com a corrente refletida, certo? Então, predomina a corrente inicialmente aplicada, certo? Na base, você tem já as contribuições das reflexões, certo? E você vê que nos primeiros 10 microsegundos, aqui, né? Nos primeiros 10 microsegundos, você vê uma oscilação. E essa oscilação vem justamente das contribuições positivas e negativas das reflexões que estão chegando à base, certo? Como essas contribuições, ao longo daquela formulação, vão se tornando menos intensas, então você tem a tendência do sinal na base da torre tentar, né, ser idêntico ao sinal de corrente de descarga originalmente aplicado, já que as reflexões não estão mais influenciando tanto. Aqui seria a resposta também para o meio da torre, né? E ela também sente, né, as múltiplas reflexões que ocorrem no topo, certo? E na base da torre. Bem, agora começa, vamos dizer assim, a parte experimental mesmo, né, do trabalho. Certo? É onde a gente, a partir das expressões de corrente que a gente obteve no modelo de torre e a partir da análise de frequência que a gente fez do sinal de corrente, a gente pode agora pensar em montar nossos circuitos para poder fazer a medição dessa corrente. Certo? Então, aqui eu estou apresentando para vocês o diagrama em blocos para teste dos circuitos eletrônicos no laboratório de fotônica do Departamento de Eletrônica em cima da UFPE, que é aqui, nesse mesmo andar. Certo? Então, os blocos,